Eu, para mim, sinceramente, foi uma novidade em 2020, né, quando entrou a pandemia. Teoricamente, eu coordenava o curso da faculdade, eu dava aula, todo dia, né, eu dava aula na faculdade, e final de semana eu estava viajando, porque eu ia dar aula em lugares. Então, antes da pandemia, era uma pegada só, cara, era uma correria danada. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, caramba, e agora? E agora? Como que vai ser essa questão da graduação, né? Vai parar, vai morrer tudo. E aí apareceu a Link. Bem, gente, hoje a noite é muito especial. Hoje o dia é especial. Hoje eu vou conversar com o professor Cássio, uma celebridade no mundo da atividade física, da educação física, não só no Brasil, como agora atualmente no mundo. O professor Cássio Fiani, eu tive que escrever aqui porque tá difícil decorar todo o currículo desse homem. Mas vamos lá. Mestre em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Especialista em exercícios na saúde, doença e envelhecimento, também pela USP. Especialista em fisiologia do exercício. Maravilhoso esse curso, eu gostava do Guyton. Acho que era o Guyton o autor, né? Sou da É isso época do mesmo. Guyton. Especialista em treinamento desportivo, foi meu curso de pós-graduação, foi treinamento desportivo. Resistência Training, America Fitness Training. Hoje ele é docente da Universidade de New Hampshire. É isso que assim que se New fala? Hampshire. De New New Hampshire, é nos Hampshire, Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ele é docente da Link Education, que é uma instituição que está arrebentando aqui nos Estados Unidos, formando vários profissionais na área de nutrição, educação física. Ou seja, o homem já está entrando na América. O homem não é fácil, não. Gestor técnico da Companhia Atlética, né? Sócio da Health Center, graduado em Educação Física pela UNAERP, né? É, Tem mais de é 23 isso. anos formado. Nós vamos aí conversar com ele, o professor Cássio Fiani. E esse sobrenome, Cássio, é italiano? É italiano. Meus avós vieram da Itália Aham. e desceram no Brasil, e inicialmente uma cidadezinha pequenininha chamada Itápolis, no interior de São Paulo. Ah, mas eles vieram na época da guerra? Vieram por causa da guerra. Da Vieram por causa da guerra, né? guerra. Muito italiano veio naquela época. Mas me conta aí, nasceste aonde? Quantos irmãos? Conta um pouco pra gente da tua história, porque é importante a galera entender, Cássio, que tu não nasceu o que tu és hoje. Tu foste te formando com o tempo, né? Porque as Sem pessoas que estão dúvida. assistindo essa live vão dizer assim, caramba, então eu posso também, né? Pessoas vão se identificar com a tua história e vão dizer, cara, eu posso. Então me conta um pouco da tua história lá, desde criança, onde tu nasceu, quantos irmãos vocês são? Muito bom. Eu nasci em São Paulo, capital. Eu nasci no bairro da Lapa, lá em São Paulo. Vou fazer 46 anos agora. Para mim era o meu mundo, né? Imagina, nascido em São Paulo, filho de pais que tinham mudado para São Paulo por conta de trabalho, que acabaram se conhecendo lá. Tenho um irmão que é 5 anos de diferença. E eu lembro que quando meu irmão nasceu, cara, era um perrengue danado. Eu lembro com 5 anos de idade, pô, Oi, tentando Cássio. reformar uma casa lá. Eu lembro dos meus pais fazendo isso. E é uma lembrança que marcou bastante lá. São Paulo, para mim, era uma cidade gigante em que eu conhecia o pedacinho que eu morava. Então, eu morava perto do SESI da Leopoldina, né, que é um diferencial hoje grande que tem ali. Literalmente, o que eu fazia naquele momento era, muitas vezes, acompanhar os meus pais até o trabalho deles, que trabalhavam também no final de semana, e ir ao SESI da Leopoldina, que era o meu ponto de diversão ali. E tirando brincar na rua, porque até então, eu estou falando aí de 1982, 83. Que legal, Cássio, que legal. E no SESI tu praticava esporte? Naquele momento ainda não. Eu gostava de usar o clube. Então, era muito pequeno ainda, muito novo. Eu acompanhava meu pai gostava muito do clube, usar a piscina, eu gostava bastante também. Eu lembro de ficar muito tempo com ele ali. Aí meu Uhum. irmão nasceu e mudamos para Ribeirão Preto. Porque na época, olha que engraçado, eu vou falar uma coisa agora que muita gente que não sabe que existiu. Vou falar agora. Lembra das fitas de videocassete? Sim. A gente lembra, né? De cassete.
Tinha uma fita de videocassete chamada Betamax, que era um videocassetezinho menorzinho, que a fita era menor. Você tinha um equipamento que rebobinava a fita. Era um negócio muito doido. Sim. E meus pais vieram para Ribeirão Preto, a convite desse tio, porque eles iam montar uma distribuidora de filmes de videocassete. Então, eu tenho hoje, se eu for pensar em lembrança da minha infância, muito mais de Ribeirão Preto do que de São Paulo, né? Da parte da infância mesmo. Porque eu cheguei em Ribeirão Preto, eu estava com 8 anos, praticamente, e aí a questão do próprio colégio, estudei em colégio público minha vida toda, até o terceiro colegial. Detalhe, a rua que eu mudei para Ribeirão Preto não era asfaltada, era rua de terra na época. Agora eu tô sabendo que também tu é atleta. Eu não falei na introdução aqui, mas eu tô sabendo que tu é atleta, que tu... Como foi essa história do esporte na tua vida? Como é que foi isso, Cássio? Eu sempre gostei do exercício físico, sempre gostei. Então, mesmo quando mudei para Ribeirão Preto, o andar de bicicleta era uma coisa para mim que era legal, jogar bola, sempre gostei do esporte ali. E eu mudei de casa, onde eu morava, né? Da minha chegada em Ribeirão Preto, eu acabei mudando. E com essa mudança, eu vim estudar num colégio que era, no caso, na cidade, eles chamam de colégio modelo da cidade, chama Alberto Santos Dumont, o colégio que eu estudei aqui. E nesse colégio teve um professor de educação física, chamado senhor Ciro César Maricato, eles chamam. Era um cara formado em educação física que dava aula de educação física para valer. Não era aquele professor que simplesmente jogar bola. Ele ensinava basquete, vôlei, handebol e futebol. Inclusive, o futebol era a última disciplina que ele dava ao longo do ano todo. E na minha sexta para sétima série, ele convidou, você não queria fazer parte do time do colégio. Então, o vôlei para mim começou aí. Fui para o time do colégio, era ruim para danar, mas ruim com força, né? Literalmente, brincava no nível colegial ali. Na verdade, nem no nível colegial, era mais inferior a isso. Do colégio, esse mesmo professor, ele era um dos coordenadores do SESI, aqui de Ribeirão Preto. E ele falou, vocês não querem fazer parte, eu e mais 3 meninos, vocês não querem fazer parte da escolinha de vôlei do SESI? E lá, na escolinha de vôlei do SESI, eu comecei a me formar como atleta. Por quê? Porque eu aprendi fundamento para valer, fui aprendendo a modalidade como um todo, e vou falar que de uma forma até muito rápida. Em cerca de 2 anos, o cenário meu, que era de muito ruim, né, lá na sétima série, já era final da oitava série, o nível de jogo já era muito acima da média. Então, a gente já passou a fazer parte tanto da equipe do SESI de competição, na época a gente era infantil, mirim, eu acho, mirim para infantil, e em um ano nós somos o time da cidade. Então, passamos a representar a Ribeirão Preto nos jogos regionais daqui do município. Então, hoje acho que isso nem pode, porque naquela época eu tinha 15, 16 anos, né, representando o município. Foi minha primeira competição oficial, né, para valer, com jogos, com tudo assim. A coisa nasceu daí, rapaz. Olha só. Mas olha, o teu professor ele teve uma visão, ele foi muito, ele deve ter visto em você um potencial para ter te chamado ali na sexta série. Mesmo que tu te achasse ruim, mas o teu professor. E essa é a importância de um professor na vida da gente, né, Cássio? Sem dúvida. Eu tive uma oportunidade ímpar, eu falo, em relação a ele. Muito tempo depois, talvez aí, eu estou com 46, eu estava talvez com 35 ou 36 anos já, e eu fui fazer um curso do Mastermind. Estava fazendo um treinamento do Mastermind Lince, aqui em Ribeirão. Coincidentemente, o filho dele estava na mesma turma do Mastermind comigo. Olha. E eu fui o orador da turma. E na hora que eu fui, eu fiz um agradecimento a ele, porque ele estava lá. Falei, olha, hoje eu estou aqui, literalmente, por conta desse professor que está ali sentado, que me trouxe para o esporte, né? Me trouxe para o meio esportivo. Verdade. E eu acho que essa minha introdução no meio esportivo foi realmente um divisor de águas na minha vida.
tanto para eu encarar as coisas de uma forma diferente. Vim de uma família humilde, com poucos recursos financeiros, em que a minha mãe sempre esforçou para que eu pudesse estudar. Olha, estuda, batalha, vai atrás, foca nisso. E foi essa a direção. E eu falo que o esporte, na verdade, ele acendeu essa chama com uma força muito maior. Porque no próprio meio esportivo, não era pelo desempenho que eu tinha, mas pela condição que as pessoas que estavam por trás me davam. Legal. Olha, para chegar até o SESI, onde eu ia treinar, ou para ir treinar a gente chama aqui de Cava do Bosque, na verdade, a Cava do Bosque aqui em Ribeirão Preto é o centro da prefeitura de formação de atletas. Só que na minha casa, tanto no SESI quanto na Cava do Bosque, não dava para ir a pé não, cara. Era longe pra caramba. Então, eu precisava ali comprar passe de ônibus. Na época, eu comprava os passes de ônibus para poder ir treinar, porque senão não tinha como, né, eu ir treinar. E aí, dentro dessa condição, eu falo que todo o apoio que eu tive dos meus pais e desse professor e de outros técnicos que passaram na minha vida foram fenomenais, porque eles me incentivaram a me tornar talvez quem eu sou hoje. Tenho certeza absoluta disso. E uma coisa que você falou aí é que nós não subimos uma escada sozinho. Jamais chegaremos a algum lugar sem as pessoas, né? Todos nós temos as mãos que nos puxaram. Todos nós, né? E a gente tem que estar atento a isso. E é interessante, que eu também sou professor de educação física, a importância de um professor na nossa vida, né, Cássio? Tu estava lá, eu imagino, na sexta série, muito inseguro, aquela criança, mas ele estava ali ligado e viu e disse, vem cá, cola aqui. Tinha tantos outros, mas ele chamou só 3, pô. Foi você, não foi mais 2, é isso? Isso E aí mesmo. vocês foram para o SESI, e aí se tornaram atletas, ou os outros não, mas você se tornou. E como foi a tua carreira como atleta depois disso? Que eu sei que tu joga até hoje, né? Tu bate na molecada até hoje aí que eu tô sabendo. Eu joguei vôlei de quadra muito tempo. Então, na época era vôlei de quadra. Não conhecia vôlei de praia, sinceramente. Era uma coisa muito, muito distante ali. E no vôlei de quadra acabei representando o município. Ganhamos várias competições regionais, jogos estaduais. Né? Acabei sendo atleta de destaque no colégio. Olha que coisa engraçada. Eu falei que comecei a jogar de sexta para sétima série. E o colégio tem os jogos colegiais do estado de São Paulo. Sim. E pelo colégio nós chegamos a ser campeão estadual, né? E acabei sendo o melhor atleta dos jogos. Então, assim, cara, sinceramente, eu esperava aquilo em algum momento? Nunca, né? Não era esperado. Por quê? Porque, poxa, tô começando a jogar, né, com atletas do todo o estado. Então, muito interessante. A minha relação com o vôlei sempre veio de uma maneira muito positiva. Então, nessa questão, representando o município, depois que passamos a jogar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e as equipes, porque não era o Cássio, não era outros atletas, mas eram as equipes. Isso para mim é muito claro. E enxergo no esporte dessa mesma maneira, de uma forma integrada. Então, as equipes das quais eu participei, as equipes eram campeãs. As equipes olhavam para o jogo, olhavam para o atleta, que eu acho que isso é um grande diferencial, de uma maneira, de uma forma diferente. Nós já tivemos times muito bons, com atletas de um nível muito alto e que não chegaram em lugar nenhum. E já participei de equipes com nível mediano que nós ganhamos tudo que tinha que ganhar. Aí eu falo assim, qual era a diferença? A diferença, muitas vezes, era o líder. Era quem nos liderava. A força Tá? do líder, a importância do líder. Era quem nos liderava. Nós já entramos em campeonatos, do vôlei de quadra, principalmente, no qual ganhamos de equipes que eram favoritas, favoritíssimas, na verdade, na competição. Eu falo assim, tá, mas pô, esses meninos surgiram de onde? Ah, não, eles jogam bem, mas pô, o que eles fizeram na quadra hoje foi fora do normal. Por quê? Eu acredito muito na questão do acreditar no outro. Né? E o papel do líder, eu vejo muito isso.
e às vezes você tem um técnico ali do seu lado que confia ou te passa uma confiança tão grande, você fala, caramba, ninguém me segura não, ninguém me para hoje aqui, porque eu estou confiante, estão me deixando mais confiante, e acredito que os resultados que eu obtive foram muito por conta das equipes. E depois eu transitei para o vôlei de praia. Foi uma fase onde eu acabei optando naquele momento entre continuar no vôlei de quadra, que eu sabia que não ia conseguir mais me dedicar da mesma forma, né, por conta até de tempo, treino, e acabei migrando para o vôlei de praia porque eu queria manter um hobby muito bom. Só que aquela abelhinha, né, que me põe no meio competitivo, ela não deixou eu ficar só na brincadeira. Porque eu comecei a treinar vôlei de praia e, ao mesmo tempo, falei, pô, acho que dá para eu competir nisso aqui também. E aí, da mesma maneira, passei a treinar mais, arrumei um parceiro em Ribeirão Preto, passamos a treinar juntos. E o mais legal é que a gente ia para as competições, perdia, né, inicialmente ali, voltava falando assim, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí, treinava aquilo que a gente sabia que tinha sido nossos pontos fracos. Ia para outra competição, ganhava um jogo a mais, perdia de novo. Opa, o que nós vamos fazer para melhorar? Então, sempre essa busca da melhora contínua é o que foi fazendo com que a gente tivesse resultados muito bons. E nós sempre conciliamos trabalho com esporte, principalmente no vôlei de praia. Na época minha de colegial, na época minha, até quando eu terminei o segundo grau, teoricamente eu vivi para o vôlei, né? Ali. Então, no terceiro colegial, por exemplo, eu tinha bolsa para jogar. Assim que eu terminei o terceiro colegial, eu falei, não vou estudar, eu vou continuar jogando. Então, era uma característica diferente. Já quando eu resolvi estudar e fui para o vôlei de praia, eu estudava, trabalhava, porque eu passei a estagiar. Assim que eu entrei na faculdade, eu fui numa academia, eu falei assim, Miguel, você quer me contratar? Tá a fim de me contratar aí? E fui trabalhar nessa academia como estagiário, né? E aí eu conciliava estudo, trabalho e treino. Ia fazer essa condição. Então, poxa, quanto eu preciso treinar para me tornar um atleta bom de vôlei de praia? Não vou falar de excelência, né? Excelência ficou muito longe, porque nós estamos falando aí do nível de brasileiro, nível mundial, e eu não cheguei nem perto disso. Mas dentro do estado de São Paulo, por muitos anos, nós estávamos entre os quatro. Então, circuito paulista, entre os quatro, fomos jogar algumas etapas de brasileiro, e nas etapas de brasileiro, sempre estávamos ali próximo dos 8, né? Eles têm os 8 ranqueados, e a gente sempre chegava ali próximo dos 8, ou seja, sempre estava na disputa de vaga para entrar entre os 8, sempre brigando ali, mas dentro da nossa, eu vou falar das nossas limitações, tanto de tempo quanto técnicas mesmo. Agora, Cássio, dentro do esporte, o que tu sugeria ou sugere para uma pessoa que quer entrar nesse caminho do esporte, que ele precisa investir para se tornar um atleta de destaque? Só na questão técnica, física, alimentar, ou na questão de cabeça? Quanto é, na tua opinião, o percentual de cada um e onde tu indicaria a pessoa para ela se dedicar se ela quiser se tornar um atleta em qualquer modalidade de ponta? Legal. Eu vou separar duas realidades, Piara. Uma realidade é a realidade Brasil e a outra realidade é uma realidade americana, por exemplo. Né? A gente tem duas características diferentes aí. Na realidade brasileira, infelizmente, a educação física escolar meio que tirou a educação física do cenário. Então, hoje, quando você pensa em jogos colegiais, eles até existem. Só que, infelizmente, o fomento desses atletas ou desses futuros atletas são muito poucos, né? Muito pequeno. Só que todo município tem uma prefeitura e essa prefeitura, teoricamente, tem um polo central do esporte ou uma secretaria de esportes. Então, a minha sugestão é, para quem é apaixonado por esporte, gosta do esporte, inicia brincando, inicia por diversão. E a partir daí, se você acha que isso é algo que vai te trazer resultado, te trazer prazer, procure a Secretaria de Esportes do município. Com certeza,
essa Secretaria de Esportes tem a modalidade, né, de desporto a ser trabalhada. E essa modalidade, às vezes, é muito desenvolvida e às vezes é nada desenvolvida. Mas é o primeiro passo para que a pessoa possa iniciar na modalidade dela, independente de onde ela estiver, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a forma de olhar já é um pouco diferente, que, sinceramente, eu acho que a nossa forma de olhar está muito equivocada aqui no Brasil. Por quê? Eu encaro esporte como educação. Eu não encaro esporte separado da educação. Principalmente por quê? Porque o esporte, ele cria para nós regras, ele cria convívio, trabalho em equipe e ele cria principalmente um negócio chamado meta. Ninguém entra no jogo para perder. Da mesma forma, o jogo da empresa, o jogo de qualquer outra coisa que você faz. Então, o esporte nos dá essa possibilidade de você praticar tudo isso e principalmente de forma ética. Teve uma situação que o secretário de Educação americano foi questionado por que eles tinham essa questão do investimento tão alto no esporte. E a resposta dele para mim foi fantástica. Ele falou assim, porque nós estamos investindo em quem vai governar o país. E aí, para quem está fora do cenário, está falando assim, mas o que tem a ver, será, governar o país com o esporte? Na realidade, ele está falando, Migão, o cara que está ali e que ele encarou treinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia, que é uma realidade de um atleta de alto rendimento, e que chuva, sol, frio, calor, qualquer adversidade, se está com febre, se está com dor de barriga, se está com alguma dor em algum lugar, o cara olha e fala assim, não tem problema, deixa o problema do lado e eu resolver de maneira direta. Se você colocar esse cara para fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Então, eu acho isso uma diferença de visão sem precedente. E eu enxergo que os Estados Unidos encaram assim também. Porque ele vai ter um LeBron James, ele vai ter um Michael Jordan. Mas quantos empresários de sucesso, ou quantas pessoas aptas a se tornarem referenciais, a se tornarem empreendedores de sucesso, eles não formaram com essa característica por conta do esporte que foi gerado. Sensacional, Cássio. Sensacional essa visão, e eu acho que falta muito isso ainda no Brasil, né? E voltando para esse aspecto do esporte, que tá bacana esse assunto, eu concordo plenamente com você. Então, fica claro que uma pessoa que consegue ter disciplina no esporte para tentar, pelo menos, ou se tornar um atleta de ponta, aonde ele colocar a mão, ele vai ter êxito. Porque ele desenvolve as habilidades e as características de um vencedor. Sim. Vou pegar um exemplo fácil. A população americana é a população mais obesa do mundo. Aí eles falam assim, Cássio, o que você acha que a pessoa tem que fazer para perder peso? Falo, caramba, mudar o estilo de vida dela. Aí eles falam assim, legal, mudar o estilo de vida. Pô, ótimo, mudar o estilo de vida. Aí fala para a pessoa, beleza, todo dia de manhã você vai acordar, você vai tomar água, limão, própolis, sei lá, cúrcuma, vai. Falando coisa aqui, não estou passando receita, tá? Pelo amor de Deus, ninguém cabe dessa forma. Mas, tá, quantas pessoas será que vão acordar o ano todo, todos os dias de manhã, e tomar água, limão, própolis e cúrcuma? E aí você fala assim, tá, o que tem a ver? Vai ter a ver que na hora que você colocar um chocolate na frente dela, ela fala, caraca, peraí, todo dia de manhã eu acordei para tomar água, limão, própolis e cúrcuma, bicho, eu não vou comer chocolate, não. Não vou comer. Ou seja, de novo vem a questão dela ter o que ela passou para chegar até ali, né? Como que ela faz para ser resiliente para chegar até ali. E eu encaro dessa maneira tudo que eu faço, na verdade. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Eu vivi essa experiência também e concordo contigo 100%. A vida de atleta, a vida de esportista, de competidor, ajudou muito, porque a vida real do empresário, do empreendedor, olha o nome, empreendedor, vencedor, tudo tem a ver com dor. Tudo tem a ver com dor. Né? Tem que vencer essa parada aí. Agora, Cássio, beleza. Paralelo a isso, você fez faculdade,
E, obviamente, você decidiu educação física por motivos óbvios, pelo esporte, é isso? Sem Ok. dúvida. E aí, me conta, cara. Mas era isso que teus pais queriam? Eles nunca se envolveram nessa tua decisão? Ou era uma decisão tua? Eu acho que eu sou privilegiado, porque quando eu fui para a educação física, eu já fui de uma forma muito direta. Eu sabia o que eu queria fazer. O que você quer fazer? Educação física. Meus pais não interferiram na minha escolha, né? Na verdade, para eles, eu fazer faculdade já era um passo gigantesco dentro da realidade que eles tinham. E aí, em 98, eu entrei para fazer faculdade. E eu tive duas condições, cara, extremamente interessantes. Primeiro, que quando eu optei por não jogar mais profissionalmente quadra, eu optei porque eu falei assim: eu vou estudar, porque eu vou entrar na USP em São Paulo. E eu fiz um ano de cursinho. Rapaz, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Olha, eu estudava, mas eu estudava naquele nível completamente mediano. Era essa a minha realidade. E quando eu entrei para fazer o cursinho, eu vi que a pegada era completamente diferente. E naquele ano, eu juro para você que eu falei: caramba, acho que eu preciso mudar a forma com que eu estou olhando para isso. Olha a minha prepotência. Eu me inscrevi para um vestibular apenas. USP, São Paulo. Não escrevi mais em lugar nenhum. E aí, eu não passei. Falei: caramba, o que eu tenho que mudar? No ano seguinte, eu acabei servindo exército e falei: eu vou passar lá naquela faculdade. E aí eu já entrei com uma proposta de estudo diferente. E aí, do mesmo jeito que eu posso falar para você que eu treinei por muitos anos, eu estudei naquele ano. Fiz a prova, passei primeira fase, passei segunda fase, mas olha que engraçado, me reprovaram na parte prática da prova. E aquilo para mim foi um balde de água gelada, porque eu falei assim: caramba, sou atleta, profissional, me reprovar na prática. Para mim foi um pouco estranho. Mas sabe aquela questão de você olhar para caminhos tortuosos naquele momento para mim? Eu hoje, olhando para trás, já fiz essa análise há muito tempo atrás, mas hoje, olhando para trás, foi talvez a coisa mais assertiva que me aconteceu. Depois que fechou o vestibular da USP naquele ano, que era um dos últimos, né, do processo vestibular, tem a faculdade de Ribeirão Preto, que se chama UNAERP. E eu cheguei em casa, falei para minha mãe, falei: olha, eu vou lá na UNAERP e vou ver quais cursos tem, porque eu vou matricular em um deles. E eu falei que eu tomei um balde de água gelada de não ter passado na prática, que a hora que eu cheguei na UNAERP, eu falei pro pessoal da recepção lá: onde é o curso de Direito? Uau! E fui lá no Direito. Então, você, ó, não tem mais vaga. Que beleza. Onde é a Administração? Ah lá, cheguei lá, o cara falou assim: não tem vaga. Adivinha qual era o guichê do lado? Educação física. Educação Física. Nossa, cara. Aí falei lá, o cara falou assim: ó, tem sim. Vem cá que você já vai conversar com o coordenador do curso. Conversei com o coordenador, contei para ele a história. Ele falou assim: você quer fazer a prova agora? Eu falei: daqui. Fiz a prova, passei no vestibular e dou graças a Deus por isso ter acontecido. Te ver, né, Tá? cara? Essa situação foi muito engraçada, porque eu juro que eu fui para a faculdade aquele dia com a proposta de fazer qualquer outra coisa que não fosse educação física. Isso aí, Cássio, remete a uma situação que às vezes as pessoas elas têm uma adversidade e elas desistem, né? E às vezes aquela adversidade está te preparando para uma coisa melhor. Exatamente. Só continuar, não desistir do que sonha, né? Exatamente. Eu falo que eu fui privilegiado por isso pelo seguinte: assim que eu entrei na faculdade, o tanto que eu tinha estudado por conta de passar no vestibular que eu queria, me deu uma rotina de estudo muito fora da realidade da própria faculdade. Então,
Eu chegava em casa e para eu estudar 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia era a coisa mais normal para mim, porque a rotina que eu tinha levado era exatamente essa. E aí, isso me favoreceu muito na faculdade. Por quê? Assim que eu entrei, tinham cursos acontecendo na faculdade, e eu cheguei lá e falei assim, opa, me matricula em um deles aí que eu quero fazer esse curso que vocês estão dando de fisiologia do exercício. Pô, mas você entrou agora, faz 2 semanas na faculdade. Eu falei, beleza, matriculei também que eu vou fazer. E no primeiro semestre da faculdade, eu já fazia parte do laboratório de fisiologia da faculdade e acabei tendo a oportunidade de trabalhar de forma direta, de virar amigos, com 2 professores que são referência, um deles em preparação física desportiva, chegou a ser preparador físico de seleção brasileira, e o outro dentro da área de clínica médica, porque ele era professor também na faculdade de medicina, então eu tinha os 2 no laboratório comigo. Eu chegava no laboratório 2 horas da tarde e ia embora do laboratório às vezes 10 horas da noite, com eles ali o tempo todo. E isso eu falo para mim que na minha formação fez um diferencial absurdo, né? Da própria graduação, teve a questão do estudo na graduação, mas o estar com eles no laboratório realmente fez uma diferença muito grande. Legal, Cássio. Legal, tua história é interessante, cara. De uma adversidade surgiu uma coisa interessante, te lançou para todo esse currículo, te lançou para toda essa tua experiência que tem hoje na atividade física, na profissão de educação física. E esses cursos aqui? Tu tem muito curso, cara. Tu tem. E como é que surgiu os Estados Unidos? Como é que foi essa avalanche de mudanças? Quando eu cheguei lá na faculdade, eu juro para você que minha proposta era trabalhar com esporte. Eu nunca pensei, não era até o momento trabalhar com doença, né? Na verdade, não é doença, na prescrição do exercício, no tratamento das doenças. Mas não era. A proposta minha era trabalhar com esporte, alto rendimento, era isso. E no meio do caminho, no meu segundo ano de faculdade, meu pai resolveu infartar. E aí, no infarto do meu pai, aquela correria toda, no infarto, o médico me chama e fala assim: olha, seus pais comentaram que está fazendo educação física, deixa eu te explicar uma situação aqui. O coração dele agora está trabalhando, vai trabalhar, perdeu 30% do músculo cardíaco dele e precisa fazer a reabilitação. Falei, tá, onde? Ele falou assim, não tem aqui. Aí eu falei, beleza. Eu lembro que isso foi uma quinta-feira. Na segunda-feira eu estava no laboratório, de novo, conversando com o professor da aula de medicina. Eu falei assim, me ensina a fazer a reabilitação desse negócio aí, que eu vou aprender e vou fazer. E essa foi a minha mudança. Porque a partir daquele momento, dessa questão do infarto do meu pai, eu passei a direcionar todo o meu estudo para a área clínica. Então, acabei indo para esse lado. Quando eu terminei a graduação, fui fazer uma especialização na USP em São Paulo, que aquilo ali para mim tinha virado um propósito. Falei, eu vou entrar lá, eu vou fazer lá. Então, isso foi em 2002, 2003. Em 2003, eu prestei o mestrado na medicina da USP em Ribeirão aqui. E aí foi muito engraçado, porque quando eu prestei o mestrado, era um profissional de educação física, prestando mestrado dentro da faculdade de medicina, e para eles era, o que um cara de educação física quer fazer dentro da medicina, né? Era um negócio meio estranho. E aí eu lembro da minha entrada na faculdade, falei assim, tá, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu vou estudar paciente diabético, porque meu pai era diabético. Então eu falei assim, eu quero estudar paciente diabético, vou fazer endocrinologia, contanto meu mestrado foi na endócrino aqui da faculdade, e na época, olha o que a gente discutia, se musculação fazia bem com diabético. Tá? Então, o meu trabalho, quando foi publicado, foi um dos primeiros trabalhos no mundo todo a serem publicados, falando sobre treinamento resistido e comparando ele, né, com o treinamento aeróbio em benefício do paciente diabético. Então, veio daí, e a partir desse momento eu acabei entrando completamente nessa linha de usar o exercício como tratamento. O outro passo foi que, em 2005, abriu uma unidade da Companhia Atlética em Ribeirão Preto. E teve um processo seletivo muito grande. Um colega meu falou,
você está sabendo o processo seletivo que vai ter aí, tá, de uma academia grande? Eu falei, cara, tô, mas acho que eu nem vou lá, né? Sei lá, não sei nem como que é. Falou, vamos fazer o processo seletivo. E, de novo, eu acho que é Deus, muitas vezes, colocando pessoas na nossa vida. Esse rapaz é um colega meu, inclusive ele faz fisioterapia na minha clínica, lá hoje, estava tratando hoje lá, inclusive. Nós fomos, passamos no processo seletivo na Companhia Atlética e eu acabei virando gestor técnico da unidade quando eu entrei. E isso, para mim, foi um outro marco na minha formação e na minha carreira. Porque naquele momento, quando eles comentaram, olha, nós queremos que você assuma a gestão da academia. Eu falei, amigão, não sei nada disso. Zero, não tenho nem noção de trabalhar com gestão. Né? Não sei. E aí, o pessoal do RH deles falou, não, você tem um interesse? Se você tiver um interesse, nós vamos desenvolver você como gestor. Você topa? Eu falei, então eu topo. Vocês vão me ensinar? Tudo tem que ensinar? Vamos. Então eu falei, então beleza. E aí entrei como gestor da Companhia Atlética. Inicialmente fiquei 2 anos na unidade. Acabei saindo para poder dar aula na graduação. E aí me direcionei só para a graduação. Mas 2 anos depois, convidaram para retornar para lá de novo, que era para assumir novamente a gestão técnica deles. E aí acabei ficando até quando nós abrimos a Health Center, de uma maneira geral, aí, direcionando o foco para ela. E fiquei dentro da Companhia Atlética por mais tempo, porque a Health Center iniciou-se dentro da Companhia Atlética, mas já de forma desvinculada, né? A Companhia Atlética era uma coisa, a Health Center era outra. Agora, Cássio, tu passa de uma forma muito simples, assim, as coisas aconteceram contigo, mas eu observo que sempre alguém está vendo em você um potencial. Teu professor lá atrás na sexta série, agora no convite que te fizeram para a Companhia Atlética, para ser gestor, que tu não tinha base, porque tu não tinha estudado sobre gestão, mas alguém viu em você potencial. O que te atribui isso, Cássio? Porque tu passa de uma forma muito humilde o teu percurso, mas eu observo que tu é uma pessoa muito aguerrida, tu tens algumas habilidades, algumas características que eu observo nos vencedores. Mas se tu pudesse enumerar algumas características que tu sempre tivertes nas tuas coisas, que talvez isso tenha chamado a atenção das pessoas, o que tu achas que foi? O que tu acha que a pessoa ela precisa desenvolver para que as pessoas notem ela nesse universo todo, de tanta gente? Eu acho que a primeira coisa é que eu não tenho muito medo, não. Se eu quero alguma coisa, se eu desejo alguma coisa, eu vou atrás dela. Por mais que as pessoas falem para mim que aquilo é loucura, ou que aquilo não, isso não vai dar certo. Eu acho que isso para mim não é um impeditivo. Então, se eu resolvo me dedicar para aquilo, fazer aquilo, eu faço e não tem tempo, não tem horário, não tem, né, não existem barreiras que venham ali me impedir de fazer, chegar e buscar aquilo que eu quero. Acho que essa é a primeira coisa. A outra é que eu não tenho preguiça de estudar, cara. Não tenho preguiça de estudar e aprender em nada. Eu acho que talvez isso tenha sido a questão da escolha lá pelo pessoal da Companhia Atlética. Aconteceu um episódio no processo seletivo, na última fase do processo seletivo, em que eles perguntaram, né, eles criaram uma dinâmica, eles vinham perguntando. Nós estávamos em 10 na sala aquele dia, e foram perguntando, fizeram uma pergunta, eu lembro da pergunta, a pergunta era se o profissional achava que a tecnologia ia substituir o homem, né, o ser humano, dentro da sala de atendimento. E o pessoal veio meio que criticando a tecnologia. E eu era o último, eu era o último do U, estava sentado. E quando chegou em mim, eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não concordo com ninguém. E aí a pessoa perguntou por quê? Eu falei, porque eu acho que não, eu acho que a tecnologia talvez venha para nos ajudar. Mas nos substituir, eu não consigo enxergar dessa maneira. Essa minha resposta foi um ponto no qual a psicóloga que estava lá no caso me chamou depois por conta da gestão. A questão de eu, realmente, se eu tenho meu ponto de vista sobre aquilo, o meu posicionamento, eu vou falar, não gosto, não concordo, não acho certo, tá? Ou concordo, tá? Ali. Então, acho que essa questão da minha dedicação para aquilo que eu estou fazendo
o esforço em tentar entender, aprender, enxergar a visão do outro e essa questão do posicionamento. Eu acho que foram realmente os diferenciais aí nesse processo meu que me trouxeram até aqui hoje. E o posicionamento vem da segurança, vem do conhecimento. Você tem conhecimento, você tem segurança. A gente, quando não conhece o negócio, a gente fica meio inseguro, fica meio que vai com todo mundo, né? Todo mundo está falando que é para cá, eu vou também. Mas quando você tem uma boa base, isso transparece. Agora, deixa eu te falar, e os Estados Unidos? Duas instituições aqui você trabalha. Como é que chegou aqui a América, o Cássio Fiani? Pandemia, meu amigo. Pandemia 2020. Eu dava aula aqui no Brasil, na graduação, todo dia. Coordenava o curso de Educação Física aqui em Ribeirão Preto. E, literalmente, eu dava aula na pós-graduação todo final de semana. Pelo Brasil inteiro. Viajava o Brasil todo? Brasil todo. Caraca, Cássio. Porque as pós-graduações contratam o docente para dar um módulo, né? Então, o lugar que eu mais fui aqui é São José do Rio Preto, que é teoricamente próximo aqui. Mas Porto Alegre, Curitiba, Preto, Belo Horizonte, para todo lado, na realidade, dando aula na pós-graduação. E aí, 2020, quando chega a pandemia, literalmente isso desaparece. Um colega aqui de Ribeirão Preto fez um convite. Tem uma instituição que entrou em contato comigo porque eles têm uma empresa que forma profissionais nos Estados Unidos. Fizemos uma entrevista, acabamos ficando, né, como docente da Link, no caso. Então, a abertura aconteceu aí. 2020, pandemia, na verdade, foi em julho de 2020, onde eu acabei entrando para a Link Education, que tem sede aí em Boston. A partir daí, acabei desenvolvendo trabalho com eles, estou aí até hoje, né? Trabalho com eles. E a Link Education, ela fundiu, na verdade, a Universidade de New Hampshire. Então, hoje, a Link Education, ela é um braço da Universidade de New Hampshire. Olha. Por quê? Porque quando nós passamos a trabalhar pela Link, a Link era literalmente uma empresa de ensino, mas ela não era uma instituição de ensino efetivo. E eles passaram a enxergar que, na verdade, a Link cresceu muito, né? A Jaque, que é a dona da empresa, tem uma visão de negócio fenomenal e conseguiu fazer com que a empresa prosperasse bastante nisso, tá? Não tenho ideia em números deles ali, mas eu posso te garantir que tem mais de 3 mil alunos formados pela Link Education de 2020 para cá. Então, nós estamos falando de quase 1.000 alunos por ano. E eles acabaram se vinculando à Universidade de New Hampshire. Então, hoje, eu sou um docente da Link Education e também da Universidade de New Hampshire. Né? Então, acabo desenvolvendo, inclusive, o ano passado, entreguei um material para eles, que é sobre uma pós-graduação do público sênior que vai ser lançada. A gente não sabe se eles lançam esse ano agora ou se lançam em 2025, mas está para eles soltarem aí. Maravilha. E tem a questão, eu acho que você é um dos pioneiros ou único profissional no Brasil que tem esse trabalho clínico, né? Você tem uma empresa já aí em Ribeirão Preto. Fala mais um pouco dessa tua empresa, com que tu trabalha e se realmente tu é um profissional único no Brasil, se tem outras instituições ou outras empresas como a tua. Eu não vejo, já te disse que eu não vi nada igual aqui nos Estados Unidos. Eu acho teu trabalho incrível, eu acho algo assim fenomenal. E existem outras empresas fazendo isso, você é único. Me conta um pouco sobre esse teu trabalho aí. E como funciona esse teu trabalho? Hoje, o que nós fazemos efetivamente, né? Nós temos uma empresa que se chama Health Center. O nome dela é por conta do propósito dela mesma, é se tornar um centro de saúde, realmente, no qual nós prescrevemos exercício, ou seja, usamos exercício físico no tratamento de qualquer problema de saúde que a pessoa apresente. Então, desde a pessoa que chega com um quadro de hipertensão, diabetes, câncer, dor, do processo de envelhecimento, seria perda de força, muitas vezes perda cognitiva, né, demência, Alzheimer, nós usamos o exercício físico como um tratamento desse processo. Existem centros médicos que fazem o que nós fazemos, mas clínicas especializadas, igual nós temos hoje, realmente
Se tem, eu particularmente não conheço. Também não conheço. Aqui, tá? E os centros médicos acabam fazendo isso de uma forma parcial. Por quê? Porque essa pessoa dificilmente fica treinando no centro médico, né? Então, se eu pegar o Einstein, por exemplo, que o Einstein tem, e há 2 anos o Einstein criou o departamento deles de precisão de exercício. E outros hospitais vêm criando características semelhantes a isso, né? Por quê? Primeiro que o exercício físico, ele é pilar para qualquer doença. Pilar de tratamento para qualquer doença. Não tem uma doença hoje, que a gente levante aqui, que o exercício físico não vai ter um papel fundamental no tratamento. Seja ele pelo aumento da força muscular, pelo aumento de capacidade cardiovascular, e as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo todo, né, de maneira geral. A segunda doença que mais mata é câncer, e a terceira é diabetes. Então, eu falo assim, o papel do exercício físico nessas macropatologias, ele é fundamental. Só que ainda, dentro desse contexto todo, nós temos algumas barreiras. E algumas dessas barreiras estão na chegada desse paciente. Porque quando a pessoa olha para a academia, ela ainda enxerga a academia como meio fitness, como meio estético. Então ela olha para a academia e ainda fala assim, pô, eu vou lá para ficar sarado, eu vou lá para ficar com o abdômen tanquinho. E poucas pessoas olham para a academia com um passo à frente, que seria a questão dela enxergar o exercício físico não só como estético, e sim como melhora de função física. É claro que todos aqueles que estão fazendo por estética colhem o resultado de saúde físico também. Mas ainda o papel do idoso, o papel do obeso, o papel do oncológico, por exemplo, ainda é algo muito restrito dentro desse ambiente fitness, né? Então a gente enxerga dessa maneira ainda aí. E se alguém hoje no Brasil quiser utilizar teu serviço, só em Ribeirão Preto mesmo, Cássio? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Pois é isso que eu ia te perguntar. Essa parte empresarial, porque tu é muito dedicado ao estudo, do conhecimento da tua profissão, etc. E esse lado empresarial, empreendedor do Cássio? Como é que ele concilia? Qual é a visão que tu tem para os próximos anos para o teu negócio? Como é que tu enxerga o mercado brasileiro e até americano para esse modelo de negócio que você tem? Eu entendi que o meu propósito de vida é ajudar o maior número possível de pessoas com aquilo que eu faço. Essa é a minha proposta, tá? Lá atrás eu falei para vocês aqui que meu pai teve um quadro de diabetes, minha mãe morreu de câncer com 48 anos, muito nova, e eu passei a olhar para isso como um propósito de vida, de poder ajudar o maior número de pessoas com aquilo que eu faço, que é o meu trabalho efetivo. E eu enxergo esse meu trabalho de 2 formas. Primeiro, sou eu formando novas pessoas, né? Porque quanto mais pessoas eu conseguir formar, conseguir levar a elas o que eu faço hoje, o meu conhecimento, a parte técnica, eu tenho certeza que a minha rede aumenta e aí eu consigo impactar ainda mais pessoas. Então, eu enxergo dessa maneira. Então, a minha questão da aula, docência, é algo que eu nunca vou parar. Só que existe também o meu lado de querer colocar tudo na prática. Então, eu quero promover a mudança na vida do outro. Eu quero promover a mudança na vida do oncológico, pegar aquela pessoa que chega, que vai começar o tratamento agora, com quimioterapia, com radioterapia, e pegar aquela pessoa e falar, cara, você vai ser daqui bom, você vai passar seu tratamento com menos efeito colateral. Então, eu gosto disso. E aí nós estamos no momento agora de expansão do nosso modelo, expansão do modelo health. Essa expansão, hoje eu já entendo que tudo que a gente envolve o ser humano, o conhecer a Deus, o levar essa pessoa, pessoal, não estou falando aqui de religião, né? Não é religião, mas é o conhecer a Deus, o olhar para aquilo ali como se você tivesse alguém amparando, né, você o tempo todo, podendo direcionar as suas intenções, fé, né, de maneira geral. E toda a parte hoje que a gente chama de terapias, eu vou chamar de holística, porque talvez seja de modo mais comum, mas na realidade são as terapias integrativas.
Então, nós estamos falando aqui de musicoterapia, nós estamos falando de reiki, nós estamos falando de chakras, nós estamos falando de acupuntura, nós estamos falando de um monte de outros bracinhos que foram abrindo, tá? Por exemplo, andar descalço na terra, na grama, que seja, promovendo aí um trabalho que a gente chama de bioeletricidade, mudando a questão da bioeletricidade. Tudo isso é o que nós estamos caminhando para construir um centro que envolve essa relação. Porque hoje nós estamos dentro de uma academia e a academia, hoje nós enxergamos que ela talvez nos limite. O limite dela é a academia, o fitness e o modelo que é proposto. Tá? Terapias com ozônio, fototerapia, as massagens como um todo, reflexologia, acupuntura, o próprio reiki, tomar sol, olha que coisa doida, tomar sol sem protetor solar. Hoje a gente fala isso, a pessoa olha para nós e fala, você está maluco, mas todo mundo manda passar protetor. E aí nós estamos vendo que alguns resultados relativos à vitamina D, por exemplo, são muito mais efetivos sem protetor solar que com. Então, criar um ambiente favorável para tudo isso. Que o nosso aluno possa caminhar descalço na grama, que o meu aluno possa tirar a camisa dele e tomar sol ali por 10 minutos que esteja, a água filtrada de uma maneira diferente, sem flúor, por exemplo, sabendo que o flúor aumenta câncer de tireoide. Então, com características bem diferentes. Então, esses são os nossos projetos aí, que estão andando caminho aqui para a gente realmente montar um centro diferente aqui na cidade. E quem sabe aí, nos Estados Unidos. Quem sabe, Estados Unidos eu não vejo nada igual. Eu acho maravilhoso essa ideia. Montarmos um aí. Então, nós estamos no caminho. Inclusive com algo próximo ao tal do Garden Village, não é? The Village. Conversei com a moça hoje aqui, falando para ela se ela não construiria uma vila para idosos aqui. Residencial só para as pessoas de 55 anos ou mais, é isso? Exatamente. Isso é um mercado, Cássio, que eu não sei se tem no Brasil. Eu não vi, nunca, na época que eu morava aí, eu não vi. Aqui é muito comum. A pessoa, quando chega aos 55 anos, existe empreendimento que tem desconto especial para essas pessoas, e ali só reside pelo menos alguém da casa tem que ter 55. E é um negócio que eu vejo. Agora, imagina montar um lugar desse com um centro como o teu. Sensacional, qualidade de vida total para as pessoas. Eu acho que é um mercado para os investidores aí de empreendimentos, que constroem, os construtores do Brasil abraçarem, porque tem muito público para isso. A população idosa, ela é um oceano azul, né? Todo público pensando em atividade física é um oceano azul ainda. Eu falo assim, mas tem muita gente que treina na casa. Eu falo, tem bastante gente que treina. Só que olhando de forma percentual, nós temos 30% só. Tem 70% do pessoal que não faz nada. E esse não faz nada é exatamente onde eu entro, tá? Onde a Health Center entra. Porque o não faz nada é a pessoa que vai se tornar patológica. É a pessoa que vai ter pressão alta, é o diabético, é a pessoa que vai se tornar oncológica com uma facilidade maior. E é exatamente onde nós entramos de forma efetiva. Poxa, Cássio, que papo legal. Sei que tua correria é grande. Para conseguir uma agenda contigo foi difícil. Acho que eu estou esperando o quê? Quase 20 dias por esse bate-papo e parabéns. Você é um exemplo. As pessoas pensam que sucesso tem tudo a ver com dinheiro, com ostentação, como hoje a gente vê muito ser difundido aí no Instagram. Mas sucesso é realização progressiva de um sonho, válido, não importa o sonho. E as pessoas, às vezes, querem ter sucesso e elas imaginam, não, eu não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro. Elas pensam logo no dinheiro. E eu acho que o dinheiro é a última coisa no caminho da prosperidade e do sucesso. Na verdade, ele é uma consequência, é um bracinho só de tudo isso. Então, obrigado, cara. Tenho certeza que as pessoas que decidirem assistir o que tu falou podem galgar grandes caminhos nas suas profissões. Piara, eu que agradeço. É um prazer falar com você. Você virou uma referência para mim, tá? Eu sigo você onde você estiver aí, Você está nos Estados Unidos, ou qualquer lugar que você estiver, eu vou estar perto, vendo você falar, vendo você fazer as coisas que você faz.
Outro dia você colocou um vídeo, eu coloquei para você assim, por isso você é o que você é. E é exatamente essa minha fala aqui, tá? Então, muito obrigado por acreditar em tudo isso, por olhar para tudo isso com olhos diferenciados, porque realmente a gente vai poder crescer muito, desenvolver muito e, quem sabe, ajudar muita gente fazendo exatamente o que você está fazendo aí. Meus parabéns pelo teu trabalho, meus parabéns pelo teu investimento de tempo em tudo isso, porque isso daí deixa um legado fenomenal, meu amigo. É isso mesmo. Espero que daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, pessoas estejam assistindo isso e dizem, eu posso também. Porque o teu nome vai ser marcado na história, Cássio, porque eu vejo claramente isso no que tu faz. Só o teu propósito já diz tudo. Só o teu propósito já diz tudo sobre o teu futuro. Então, tenho certeza que a tua esposa... Quantos filhos tu tem, Cássio? Tenho dois. 2 Tenho filhos. dois. Qual a idade e o nome deles? O Theo tem 5 e a Is tem 3. São São novos. dois pequenininhos, são novinhos. É. E a tua esposa trabalha contigo? Trabalha, chama Thalita. A Thalita também é profissional de educação física e é meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda. É tudo junto e mais um pouco. Eu pensei que era só aqui em casa. Não, é todo lugar. Não, eu digo, meu amigo, que a Thalita é o meu caminho. Eu brinco com ela que ela joga o verde, então ela joga a isca, porque ela sabe que a hora que eu vou abocanho a isca, que eu não vou soltar mais. E aí Legal. eu digo que ela é o caminho. A Thalita, no ano passado, ela se dedicou muito a tentar entender a parte holística, as terapias holísticas como um todo. E eu juro que quando ela começou a fazer isso, eu olhei e falei assim, rapaz, legal, mas por quê? Né? Sinceramente, não entendi. Não pela questão dela fazer, mas era a questão que ela estava tentando correlacionar aquela parte holística com aquilo que nós fazíamos. E naquele primeiro momento eu falei, poxa, não entendi. Aí um dia ela me chamou e falou assim, ó, estava estudando tal coisa e vi esse ponto aqui. A hora que ela falou isso, eu falei, daqui. E aí peguei e comecei a ir atrás e buscar artigo, pega referência, pega artigo, referência. E eu posso dizer para você que nós construímos um universo paralelo com uma esquinha que ela jogou. Hoje nós estamos tentando conciliar, meu amigo, a medicina ocidental com a medicina oriental. Então, olha que interessante, eu falo que ela é o meu caminho, literalmente, porque ela acaba, muitas vezes, direcionando, dando a minha rota, e eu vou e acabo aprofundando naquilo. Ela, sem dúvida nenhuma, ela faz total diferença na minha vida. Que maravilha. Maravilha. Parabéns, Cássio. Mantenha a sua família sempre junto, cuide bem da sua família, continue cuidando bem, que eu sei que você faz bem isso. Deus acima de tudo. E vamos para frente, realizar o seu propósito, tá bom? Obrigado mais uma vez, estamos juntos. Eu que agradeço.